Boa noite, pessoal, bem-vindos. Dando seguimento à nossa leitura. As meninas aqui estão comentando que estão todas de coberta, acho que é isso, né? Todo mundo de cobertor, debaixo dos edredons, mas vamos dar a continuidade, né, no estudo. O capítulo 9 fala do grande desafio. Sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja a modificação do ser humano para melhor, por ser a célula-mãe da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo, graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. As lições do Mestre de Nazaré, desde há 2000 anos, convocam-nos ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância, ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante os testemunhos por meio das experiências aflitivas. Olha que interessante, nós queremos um mundo melhor. Nós queremos que que a transição planetária ocorra o mais rápido possível. Nós dizemos que a humanidade não muda, né? Mas e a gente? Nós já nos desvencilhamos das questões daquele emocional que ainda a gente disfarça, da raiva, da inveja, da maledicência. Eu escutei uma palestra da Mônica de Medeiros e ela falava assim: as pessoas gostam de ver filme de guerra, as pessoas gostam de ver filme violento, né? As pessoas gostam de luta livre, as pessoas gostam de assistir ou de jogos onde haja a violência, a contenda, a disputa. Então, se nós sentimos ainda, se nós gostamos disso, é porque ainda tem um resquício desse sentimento em nós. Quando nós começamos a não nos sentir à vontade, confortáveis, em assistir ou participar de certos jogos, ou filmes, ou novelas, músicas, é porque nós estamos realmente fazendo uma lapidação no nosso ser, no nosso espírito, né? Então, para que eu entenda e eu possa apontar o dedo, eu preciso primeiro olhar para mim e perceber que eu realmente não me coaduno mais com esses sentimentos. Pode falar, Leo. Então, eu vi também esse vídeo e não terminei, porque são 2 horas e pouco, né? Mas ouvi bastante e achei muito interessante que muita coisa que ela falou, você também já nos explicou nas leituras e é a pura realidade. É. Achei que só veio corroborar com tudo que você já tem nos explanado. Achei fantástico. E preciso ouvir Vocês de podem... novo. Então, a gente pode observar que as coisas vêm até nós. Como a Leo falou, ela vem confirmar aquilo que a gente já leu, já sentiu, já viu em palestra, já viu em outras situações, né? Isso é para que a gente realmente esteja atento a tudo isso. Né? Não perca esses ensinamentos de vista, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Tá bem. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade.
Esse trabalho eficiente vem sendo realizado em diversos segmentos da sociedade que desconhece a realidade espiritual, graças ao fenômeno da Lei de Desenvolvimento Ético-Moral. Entre os espíritas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora, porque estão informados das ocorrências impostas pela lei que já não podem ser postergadas. Anunciado por Jesus esse período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse, narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram a esse respeito ao longo da história. Chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento da sua feição fugitiva e desesperadora. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam por meio dos hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. A morte inevitável, porém, a todos arrebata, e quando despertam no além-túmulo, estorcegam na realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para a reparação. Essa não mais se dará no planeta, que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral, em situação muito mais aflitiva e mais amarga. A mediunidade a serviço de Jesus tem sido um instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança, devendo ser arrastados pela força do exílio, que os conduzirá a outra dimensão inelutável para aprender a respeitar as leis soberanas. Meditamos sobre essa conjuntura durante os minutos que precederam a reunião pública, dedicados ao estudo do Espiritismo, mediante programa de temas muito bem elaborado, objetivando o conhecimento da doutrina e assimilando os seus valiosos recursos libertadores. Encontrávamos-nos todos na sala, acompanhando a abertura da aula-palestra, aos cuidados de devotados servidores do Evangelho, cuja vida era toda um rosário de feitos enobrecedores. Terminada a prece, e quando se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo e percebemos que no auditório uma senhora atormentada tombara da cadeira e, numa verdadeira crise histérica, pôs-se a gritar. Entidade perversa que se lhe vinculava constringia as glândulas do aparelho genital e golpeava-lhe o útero, produzindo-lhe inenarrável sensação de desespero, ao tempo que a tomou num grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. O tombo imprevisto e a crise histérica, inabituais naquele recinto, dedicado à elevada espiritualização das criaturas, causaram um compreensível mal-estar na assistência. Pessoas gentis, mas precipitadas, levantaram-se com ruído, procurando erguer a senhora sem qualquer habilidade para cometimento de tal natureza. Houve, inevitavelmente, um pouco de pânico dispensável, quando membros adestrados da entidade acercaram-se da paciente agitada e em descontrole emocional, aplicando-lhe passes e falando suavemente ao seu perseguidor, que se encontrava sob comando mental de um dos rabinos combatentes do lado de fora. Só um adendo aqui. Olha como a importância de nós termos o conhecimento sobre, até mesmo da postura de auxiliar. Então, numa situação dessa, as pessoas, acreditando que estarão ajudando, logo se movem para levantar, né, para tentar auxiliar. Mas o que é certo fazer? Entrar em prece.
emanar eflúvios positivos. Não precisamos nem chegar perto da pessoa. Então, nós que estudamos, né, que somos trabalhadores de alguma forma, temos que ter a disciplina até para auxiliar, sem o afoito, né, sem ser afoito, sem ser entrar em pânico, porque é exatamente isso que desequilibra ainda mais a situação que acontece, né? Deseducada e neuropata, a enfermeira visitava por primeira vez a sociedade espírita e logo se permitiu a passividade do obsessor em simultâneo ao seu problema orgânico. De igual modo, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e dialogou com austeridade com o causador do lamentável espetáculo, orientando-o orientando-o convenientemente e afastando-o da instrumentalidade mediúnica conturbada. Os passes calmantes refrigeraram a visitante, que se lhe acerenou, e, recompondo-se, voltou a sentar-se amparada pelos auxiliares vigilantes, sentindo-se algo desconcertada. Nessa hora, a gritaria exterior evocava a selvageria de seres primitivos, enquanto as suas armas alcançavam as defesas da instituição sem causar-lhes qualquer dano. Repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das tubas, escutou-se estranho eco de instrumento para mim desconhecido, que produzia significativo mal-estar pela carga vibratória que exteriorizava. Escutei o dedicado irmão Petitinga dizer-me: é o som do chofar, um chifre de cordeiro soprado com vigor, utilizado pelos hebreus desde recuados períodos durante as batalhas, como também nas cerimônias religiosas. Nos cultos é tocado após a leitura da Torá e é considerado um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhecem. Possui vários tipos de comando ou toques, com significados especiais. Este que ouvimos simboliza ameaça, momento de combate ao inimigo. Com aquele acontecimento, esperavam os verdugos da paz conseguir gerar desarmonia e medo no ambiente, permitindo a entrada da malta que provocaria desordens de várias expressões. Embora os encarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual. Experimentavam as sensações defluentes da agressividade dos inditosos perseguidores, ao mesmo tempo que podiam entrar em sintonia com as suas manobras perversas, empesteando a psicosfera e criando situações embaraçosas, como por inspiração malsã, induzir enfermos mentais, familiares e pessoas desajustadas, e empurrá-los para agressividade ou desrespeito contra aqueles que se candidatam às experiências iluminativas. Felizmente, as providências imediatas restabeleceram o equilíbrio ambiental, anulando as possibilidades da invasão. Percebendo a preocupação do mentor, escutamo-lo anunciar ao caro hermano e à nossa equipe. Pausa para a água. Necessitamos reforçar as defesas. Concentremo-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange dos construtores de nossa esfera. A aula prosseguia e o auditório encontrava-se atento. Nosso grupo de trabalho e o diretor espiritual da sociedade permanecemos concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no Mestre incomparável. De um para outro momento, vimos descer uma luz poderosa que tomou todo o ambiente, e dentro dela apresentaram-se alguns espíritos
que animaram o sexo masculino, em trajes medievais de grande beleza, que se faziam acompanhar por outros menos formais, que foram apresentados ao benfeitor como especialistas em edificações e defesas. Trata-se de um grupo de mentalizadores hábeis em edificações, informou o chefe do grupo. Alguns são servidores da antiga Ordem dos Cavaleiros Templários, que ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros modernos especializados em construções conforme as temos em nossas esferas espirituais. Após sorrirem jovialmente, deram início ao trabalho que se realizava mediante concentração mental de uns, muito segura, que fazia surgir do fluido cósmico o material que outros aplicavam, na edificação cuja base assentava-se na sala de conferências, envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Simultaneamente, vozes siderais cantavam comovente melodia de exaltação ao Senhor da vida. A pouco e pouco, foi se levantando a edificação que fazia recordar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de uma hora, foi concluída a obra que ultrapassava a altura do edifício material, na qual foram instalados instrumentos que faziam recordar canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que lhes constituíam alvos. Trabalhando com eficiência e harmonia, quando o expositor encerrava a classe, preparando-se para a prece final, o comandante do grupo informou que estavam preparados para o enfrentamento. O público preparava-se para sair, irradiando grande júbilo, enquanto a enferma fora convidada a permanecer no recinto, a fim de receber a orientação especializada para o seu problema. Aqui eu entendo que tudo que estava acontecendo, aconteceu tudo isso lá no campo, na dimensão espiritual, né? Quanto povo lá no centro espírita, tendo a aula, não sabia nada que estava acontecendo, para eles estava tudo bem, enquanto a espiritualidade lá trabalhando, construindo edificação, né? Para poder fazer a proteção. Olha quanta coisa acontece, a gente não tem ideia. A gente não... A luta lá do outro lado e ninguém nem... Para que tudo permaneça em equilíbrio aqui na Terra, para dar continuidade, né? Subimos à parte mais alta da edificação, de onde podíamos contemplar a imensa mole de desencarnados aselvajados, e a um sinal do responsável pelas defesas, foram disparados vários raios sobre a turba que recuou em infernal comportamento, blasfemando, ameaçando e gritando. O encarregado da operação explicou-nos. Para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. Posteriormente, serão tomadas outras providências específicas para o atendimento grupal. Antes que formulássemos uma indagação a respeito de possíveis danos que aqueles disparos pudessem causar-lhes aos perispíritos, captando-nos o pensamento, respondeu-nos com um sorriso amigo. Trata-se mais de um aparato de intimidação do que de um instrumento propiciador de prejuízos reais. Os raios emitidos, em alcançando-os, produzem desagradável sensação de choque elétrico superficiais. Nada obstante, quando se trata de problemas mais complexos da perversidade ameaçadora das trevas, é-nos justificado aumentar a potência dos mesmos, que produzirão sensações mais afligentes.
O amor possui recursos de variada aplicação, sempre de acordo com a necessidade de quem se lhe candidata. Dispersos e à distância, os pretensos invasores, pensando mais em si mesmos, não se interessaram pelo público de saída da sociedade. De quando em quando, ocorriam novos disparos, mantendo-os distantes, podendo-se observar o círculo escuro e viscoso de suas exteriorizações mentais, envolvendo a área iluminada na qual permanecia o santuário da caridade. Então, eles até fizeram isso para proteger o povo que estava saindo, que estava indo embora para não serem atacados, né? Então, também foi um jeito de dispersar a energia deles para que não afetasse o público da Terra, né? Agradecendo a cooperação, Dr. Bezerra, sensibilizado, indagou ao responsável pelo grupo diligente. Alguma instrução a mais? Sim, respondeu o solícito. Temos que informar-lhe a decisão do diretor de operações para que permaneçamos em auxílio aqui até a conclusão do programa de saneamento espiritual. A limpeza, né? Enquanto a limpeza não estivesse completamente ajustada, eles não sairiam de lá. Alegremente, o benfeitor abraçou-o e regressamos ao salão, agora quase deserto, exceção feita à irmã enferma, que recebia instruções de uma das médiuns da sociedade, fortemente inspirada pelo seu guia espiritual. A melodia angelical permanecia no ar, derramando harmonias espirituais. Se as forças do mal arquitetam planos e os executam na perversidade insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular-lhes os efeitos doentios. Sempre constatando a sabedoria dos espíritos elevados e os métodos dignificantes de que se utilizam, sempre agindo com misericórdia pelos agressores. Éramos tomados de emoção crescente, comprometendo-nos intimamente em dedicar todo o tempo possível ao serviço da caridade ao próximo. Em último caso, caridade para conosco mesmo. Eles precisam agir com esses espíritos das trevas, né, de uma forma muito mais concisa, porque senão eles não têm um retorno positivo, porque se eles simplesmente emanassem energias de luz, eles não iam captar, porque não iam sentir a frequência. Então, como eles falaram, é necessário, sem machucar, esse choque de afastamento, né? Dentro das devidas proporções, é o que nós fazemos na sala do CH, que é o choque anímico, onde quando a gente impõe a mão, a espiritualidade utiliza a nossa energia para desconectar uma energia pesada que a gente se conectou, ou alguma entidade que caminha conosco, e esse choque anímico, essa energia, ela faz aquela dispersão. Então, para quem trabalha no CH, ou para quem já tomou o passe de CH, eu acho que cai bem essa explicação, né? Fiquem à vontade para falar. Alguém já tomou esse passe? Não, Eu tomo e aplico. Sim, você já fez tratamento, né? E sabe Já como fiz tratamento. conduzi-lo. Já tomei também. Então, Nunca tomei. que bom. Isso quer dizer que nunca precisou, né? Apesar de que eu não sei, né? Vai ver que remediou de outra forma. Mas você sei. faz tratamento em algum lugar? Não. Assim, é importante
aonde quer que vocês estejam, que vocês procurem um local para tomar um passe uma vez por semana ou a cada 15 dias. Porque quando a gente se coloca à disposição do estudo, dessas nossas conversas, dessas nossas trocas, nós somos alvo, né? Não é só o trabalhador, o médium que é alvo, são todos aqueles que determinam que querem aprender, que querem evoluir, que querem fazer a mudança necessária para caminhar com a transição. E É aí nós colocar luz à sombra, né? Isso, exato. Então, é muito importante. É, não precisa ser procurar um centro espírita. Eu vim fazer um tratamento. Não precisa, se não tiver interesse em trabalhar, se não tiver interesse em se conectar ao lugar, mas que tenha a intenção de se proteger. Você frequenta algum lugar, Suzy? Agora, no momento, não. Mas eu ia bastante no Noel. Eu e a Cláudia, a gente ia lá. É Assim, próximo da sua casa? é, mais ou menos. É próximo, sim. Então, a Cláudia, por enquanto, está em Brasília, né? Mas você sabe que em Brasília É, tem bastante centro espírita, viu? eu Né? sei, poxa vida, eu tô na falta. Eu fiquei ligada ao Tarefeiros e assim permaneci. Mas eu preciso procurar. Mas quem Assim, sabe, né? Não vai precisar mais. se Deus quiser, mas enquanto, É, enquanto você não estiver nesse processo, então você mantenha-se sempre em oração, em sim, vigília, porque nós somos muito. Sem sim. perceber, eles agem, né, nas sombras, que é o jeito que eles agem. E eles vão minando a nossa energia, eles vão minando. Quando a gente menos espera, a gente cai numa esparrela, entra em conflito, começa a ter pensamentos, posturas, porque a coisa vem bem devagarinho. E quando a gente menos espera, a gente está no chão, né? Derruba, né? Derruba. Então tem que ter essa atenção, né? Eu sinto assim uma diferença muito grande desde do tempo que a gente começou, né? Até o do curso, tudo. Parece que a gente é realmente uma esponja, né? Eu sinto isso em mim, né? Porque tem dia que você está muito bem, tem dia que você já, né? E aí você sente também pelos lugares que você frequenta. Então eu diferenciei desde que a gente está tratando, desde que a gente começou, né? Que eu comecei com vocês, até hoje, eu sinto que eu estou sentindo mais essas coisas do que eu sentia antes. Eu acho que é por isso que você falou, né? Porque a gente está aberta a evoluir, a aprender, né? A ajudar. Eu acho que isso faz toda a diferença e é onde você é atacada, né? Eu comecei a fazer vários estudos, até mesmo para trazer maior informação nas aulas, né? E quando eu começo a prestar atenção naquilo que estão dizendo, né? E começo a fazer as minhas reflexões. Quando eu vejo palestras que eu coloco no YouTube e na televisão, eu estou sempre com o meu computador, eu vou escrevendo. Eu pego o contexto, né? Eu paro e aí eu escrevo. Então, é como se eu estivesse montando uma estrutura de estudo. E aí, quando eu estou, né, tá naquela intensidade, estou aprendendo tal, acontece alguma coisa. Ou eu vejo, está na hora de ao fazer alguma coisa, ou alguém me liga, ou preciso sair para comprar alguma coisa, ou preciso atender alguém. Sempre nessa, né, quando eu estou assim, engrenada, então eu falo, não, peraí, tudo bem, né? Eu parei, fui fazer o que tinha que fazer, aí eu volto. Que já aconteceu de eu parar e não voltar. Perdi, não salvei, né? E aí eu falei, não, eu preciso colocar uma certa disciplina. Então, de certos dias, de tal horário a tal horário, eu só fico fazendo estudo.
vai, sei lá, de terça-feira, das 9 da manhã às 11 da manhã, é só estudo. Deu o horário, eu fecho tudo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, toda terça-feira é meu dia de estudo. Aí É disciplina, né? eu consegui me manter firme nos aprendizados. Claro, quando eu tenho um tempo livre, eu sento lá, de vez assisto televisão, eu ponho lá nas palestras na TV. Mas aquele dia é meu. Isso foi algo que eu entendi, que se eu não me coloco à disposição de seguir essa regra e essa disciplina por mim, porque eu estou estudando, eu estou me aperfeiçoando. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, ninguém vai trazer para mim. Ninguém vai falar, Silvana, você já estudou? Você já aprendeu? Você já começou a fazer a mudança? Você já deu, né? Não, então eu me coloco na disposição. E é isso que a espiritualidade, às vezes, acho que pede. Independente de sermos trabalhadores mediúnicos, ou trabalhador da caridade, ou trabalhadores fraternais, não só inseridos dentro de uma casa espírita, mas inseridos dentro de uma situação onde nós somos úteis, onde nós destilamos energia positiva, né? Estamos lá para o que precisar ser feito. Eu acho que isso é um grande aprendizado que eu estou tirando dentro dos estudos que a gente está fazendo. E antes de darmos continuidade, eu vou encerrar aqui. Espero que possamos nos ver na próxima semana. Só uma